Os destaques desta edição. Codan aprova projetos de 1,6 bilhão que vão gerar mais de 3 mil empregos no estado. Ministério Público Federal do Amazonas quer suspender edital de retomada da recuperação da BR-319. Auxílio emergencial de R$600 é prorrogado por mais 2 meses. Brasil passa de 1,4 milhão de casos de Covid-19. Passou só 5 dias no cargo. Diário Oficial de hoje publica ato que anula a nomeação do ministro da Educação. Senado aprova texto base da lei das fake news. OPAS prevê 400 mil mortes na América Latina e no Caribe em 3 meses. Turquia julgará revelia suspeitos do assassinato de jornalista árabe. Corpo de homem é encontrado dentro de fossa do Morada do Sol. Técnico em refrigeração é executado quando saía de bar no bairro Alvorada 3. Casal é executado e adolescente fica ferido após invasão de casa por supostos assaltantes no bairro do Japim. O homem foi morto com 20 tiros. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala de variação de nuvens e pancadas de chuvas localizadas no decorrer do dia. O Climatempo diz que a probabilidade de chover 10 milímetros é de 90% e que a temperatura máxima será de 32 graus. 24 graus no momento no sítio histórico da cidade, com 92% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 3 km/h de velocidade. É quarta-feira, 1º de julho, 7º mês do ano. Chegamos aos 182 dias do ano e faltam 184 para terminar 2020. Esta é a edição 44.743 do Jornal da Manhã. Hoje é dia de Santo Arão. Hoje também é o Dia Internacional do Reggae e o dia da vacina BCG contra a tuberculose. O Rio Negro desce lentamente, só 1 centímetro de acordo com a leitura de ontem. Seu nível em relação ao mar era de 28 metros e 39 centímetros. A vazante já chega a 13 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto, sem restrições. Fatos marcantes da história. 1957, início do Ano Internacional da Geofísica. 1968, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares é assinado em Washington, D.C., Londres e Moscou por 62 países. 2019, grupo militante talibã mata 40 pessoas e fere outras 105 em ataque ao edifício do Ministério da Defesa em Cabul, no Afeganistão. E um incêndio no submarino russo Lossaharik mata 14 tripulantes. 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio. Bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. E enquanto o Pellegrini não vem, vamos dizendo que a partir dessa quarta-feira a rua João Alfredo, no bairro São Geraldo, terá o sentido de circulação invertido. A mudança no tráfego ocorre para viabilizar o novo retorno de quem sai do bairro de São Jorge em direção à Zona Norte, passando pela Avenida Constantino Neri. Com o novo itinerário, o condutor não precisará mais enfrentar semáforo e congestionamento que antes existia na esquina da Constantino Neri com a rua Arthur Bernardes. Agora, ao sair do bairro São Jorge e acessar a rua Pará, pela alça inferior do complexo viário Ministro Roberto Campos, o condutor deverá convergir à direita na rua João Alfredo. Assim poderá acessar a rua São Geraldo, que também será invertida, e chegar à Avenida Constantino Neri, seguindo em direção à Zona Norte. O novo retorno ocorre sem a interferência de semáforos e com mais segurança. E a partir desta quarta-feira, o tráfego de veículos na Avenida Torquato Tapajós deverá sofrer alterações no trecho compreendido entre as duas alças do trevo do Anel Sul, que dão acesso à Avenida José Henriques e se estendem até a Avenida Margarita. As mudanças irão ocorrer por conta da continuidade das obras do Anel Sul na área do trevo em construção no local, de acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA. A principal modificação será a desativação do desvio atual, situado na parte central do canteiro, para que as obras tenham continuidade. Dessa forma, os motoristas passarão a utilizar novas alças laterais, que ficarão em uso definitivo e já estarão liberadas nesta quarta-feira. 5h54, agora sim, retomado o contato. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia equipe do Jornal da Manhã, bom dia você ouvinte. Pellegrini, quem está ouvindo você, gosta de ouvir o noticiário policial, é o Rodrigo Paz e o Gerlan Monteiro, lá na maripafm.com, em São Sebastião do Atumã.
Olha, que beleza, muito obrigado a você, amigo ouvinte aí de São Sebastião do Acumã, abraço a toda a equipe da rádio aí, não, Paulo Guerra, e muito obrigado pela audiência, a gente tem muito carinho com você, ouvinte do interior. Peregrino, como é que está o tempo aí na área onde você se encontra? Começando a ficar claro, Paulo Guerra, tá? Com aquele ventinho gostoso, sabe, Paulo? Um vento mais friozinho nesse exato momento, aí já começa a ficar claro, já foi mais nublado, né, durante a madrugada, em certos pontos da cidade, principalmente aqui na área da zona norte e leste, já tivemos aí, Paulo, algum chuvisco, encontramos em algumas partes da cidade pista molhada, mas agora o tempo começa a ficar claro, sim. Tivemos aí algumas mortes, esse homem esse técnico de refrigeração que depois de uma bebedeira saía do bar e acabou morto, né, Peregrino? Lá na Alvorada 3, o que teria acontecido? Pois é, Paulo, né? A polícia está investigando o que teria acontecido, por que ele morreu, quem o matou, será que já estava feito uma emboscada, ou se foi ali um acerto de contas mais antigo, ou se foi um latrocínio, a polícia está investigando ainda. O fato é que testemunhas afirmaram, Paulo, que antes de ser morto, os bandidos que o abordaram, discutiram com ele, houve ainda uma discussão, ouviram-se vozes altas e logo depois barulho de tiro, Paulo. Quando chegaram mais perto, quando os populares chegaram perto, tratava-se de um técnico de refrigeração que estava agonizando no asfalto. No Morada do Sol, um homem foi encontrado numa fossa desativada, não é, Peregrine? Pois é, Paulo, a fossa, né, já estava desativada e o corpo estava lá dentro, né, foi encontrado ontem pela manhã na Morada do Sol. Detalhe, Paulo, é que ele continua sem identificação. Peregrine, esse casal que foi executado no bairro do Japim, dentro de casa, por supostos assaltantes, os corpos continuam no IML? Continua, Paulo, os corpos do senhor André Luiz Soares Magalhães e da dona Zélia Maria de Souza Machado ainda continuam no Instituto Médico Legal. Deverão ser liberados para sepultamento, Paulo, a partir das 7 horas da manhã, né? Os corpos continuam no IML desse assassinato que ocorreu ontem à noite. Pois é, e foi na rua Josué Cláudio de Souza, no bairro do Japim, na zona sul de Manaus. Um adolescente de 17 anos também foi baleado, né, Peregrino? O estado dele é grave. É grave, Paulo, continua internado no pronto-socorro. O crime ocorreu era por volta de 21 horas, né? Quando 2 homens aí, vestidos com roupas de mototáxi, entraram na casa e fizeram essa barbaridade. Pois é, Peregrino, haviam pelo menos 6 pessoas na casa no momento dessa ação criminosa, aí as pessoas tiveram que se refugiar dentro do banheiro, Peregrino? Pois é, né? Uma casa grande, Paulo, e esses que foram para o banheiro conseguiram escapar, né? As informações dão conta de que os bandidos, os pistoleiros entraram para executar a família toda, já que eles entraram, segundo as testemunhas, né, escaparam e vasculharam a casa toda, procuraram pela casa toda e quem viram pela frente, eles atiraram. A polícia acredita até, né? As testemunhas, aliás, os parentes acreditam até que o rapaz de 17 anos não morreu logo, né? Não foi atingido mais, porque os bandidos achavam que ele já estava morto. Peregrine, essa história precisa ser investigada, porque nada foi levado da casa, não é, Peregrine? Nada, Paulo. Os bandidos entraram, né? Num suposto assalto, mas mataram um homem com mais de 20 tiros. A mulher pegou também uma grande quantidade de tiros, Paulo Guerra, bem como o rapaz de 17 anos também pegou muitos tiros. Daí, Paulo, vem aquela suposição. Será que vieram para roubar realmente? Já que mataram e não levaram absolutamente nada, a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso. A Polícia Técnica Científica esteve no local e já fez um trabalho minucioso logo na chegada lá no local do crime, Paulo, e nas próximas horas, com certeza, haverá aí novidades, desdobramentos dessa investigação. Peregrine volta com seu passarinho da morte daqui a pouco no noticiário policial. Bom trabalho para você. Volto sim, Paulo Guerra, ele tá aqui, né? Pelado, um passarinho pelado, feio, tá por aqui, Paulo Guerra, pronto para cantar daqui a pouco. Nós estamos nas ruas aí em busca de informações. É contigo, poderoso Paulo Guerra. 5h59 em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde vai ofertar consultas médicas, exames e testes rápidos para HIV e sífilis durante a 4ª edição do programa Muda Manaus, nos dias 2, 3 e 4 de julho. A partir de amanhã, na Escola Estadual Vilma Tchever,
no bairro Cidade de Deus. As ações da secretaria incluem também marcações de consultas e exames, aferição de glicemia e pressão arterial, além de ações de educação em saúde e práticas integrativas e complementares de saúde, e vão se concentrar em um único local para melhor atender a população. E como vão acontecer os atendimentos, Eduardo? Os atendimentos acontecem das 15 às 22 horas na quinta-feira, dia 2, das 8 às 17 horas na sexta-feira e das 8 às 14 horas no próximo sábado, dia 4. A nossa em tempo bom, céu claro, temperatura no momento 24 graus 5 décimos. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública para suspender os efeitos da instrução normativa da Fundação Nacional do Índio no Amazonas e garantir a manutenção e inclusão de todas as terras indígenas do Estado no sistema de gestão fundiária e no sistema de cadastro ambiental rural, mesmo que os processos de demarcação das áreas ainda não estejam concluídos. Com a ação apresentada à Justiça Federal contra a FUNAI e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Ministério Público Federal pretende assegurar que as terras indígenas em processo de demarcação ainda não homologadas sejam consideradas no procedimento de análise de sobreposição realizada no SIGEF e para a emissão da declaração de reconhecimento de limites, impedindo que sejam apropriadas por particulares. O Amazonas diagnosticou mais 930 casos de Covid-19 nesta terça-feira, sendo 10 casos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que detecta casos novos que estão entre o terceiro e o sexto dia de sintomas da doença, e 920 por testes rápidos com data de sintomas entre 8 e 60 dias, totalizando 70.823 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O número de mortes desde o início da pandemia no Amazonas é de 2.823. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulga balanço parcial da campanha nacional de vacinação contra a influenza realizada no Amazonas. Segundo o órgão, foram imunizados 850.597 amazonenses, o que corresponde a 80% de cobertura. A meta nacional é vacinar 90% do público prioritário. A oferta de vacina vai continuar para o grupo de risco nas unidades de saúde. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado adiou o início da segunda etapa da campanha Amazonas Sem Febre Aftosa em 41 municípios das calhas dos rios Amazonas e Solimões, em razão da pandemia do novo coronavírus. O novo período da campanha será de 1º de agosto até o dia 15 de setembro deste ano. Após confessar a autoria do feminicídio da Miss Manicoré Kimberly Karen Mota, o analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, Rafael Fernandes Rodrigues, teve o salário dele suspenso pelo órgão. O crime, que teve alta repercussão na imprensa, foi revelado no dia 12 de maio deste ano, após o encontro do corpo da jovem no apartamento de Rafael, na Avenida Joaquim Nabuco. O TRT estuda ainda a exoneração de Rafael do cargo que ocupa. A secretária de Saúde do Amazonas, Simone Araújo de Oliveira Papaz, e 7 pessoas foram presas temporariamente durante a Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de ontem, e que investiga fatos relacionados a possíveis práticas de crimes como pertencimento à organização criminosa, corrupção, fraude à licitação e desvio de recursos públicos federais. Além de Simone, foram presos João Paulo Marques dos Santos, ex-secretário de Saúde, Perseverando da Trindade Garcia Filho, ex-secretário executivo adjunto de Saúde, Alcineide Figueiredo Pinheiro, ex-gerente de compras da Secretaria de Saúde, Fábio José Antunes Passos, Cristiano da Silva Cordeiro, Luciane Zulfo Vargas de Andrade, Renata de Cássia Dias Mansur Silva. Todos já foram encaminhados para centros de detenção. E o governador Wilson Lima disse ontem que é o principal interessado na apuração dos fatos relacionados à investigação objeto da operação da Polícia Federal na manhã de ontem. Hoje eu fui surpreendido com uma operação aqui em Manaus, quando estava em Brasília cumprindo uma agenda oficial. Apesar de surpreso, eu acho importante para esclarecer esses fatos. E eu, enquanto governador, sou o principal interessado de que isso seja efetivamente apurado. Wilson Lima ressaltou que não houve determinação para qualquer prática ilegal. Durante o pico da pandemia, a minha determinação era para que se salvasse vidas. E aí havia necessidade de celeridade nos processos para a aquisição de materiais para o combate ao coronavírus. E em nenhum momento houve qualquer determinação para prática ilegal, para corrupção ou qualquer coisa nesse sentido. O governador também destacou que espera ter os fatos esclarecidos o mais rapidamente possível.
Portanto, eu estou absolutamente tranquilo e na certeza de que esses fatos serão logo esclarecidos. 6h07 em Manaus. E após a operação da Polícia Federal, o CPI da Saúde anuncia que irá investigar outros gastos do governo durante a pandemia. Trabalhos continuam com foco em outras irregularidades que envolvem processos indenizatórios, segundo membros da CPI. A apuração sobre compra de respiradores será deixada apenas aos cuidados da Polícia Federal. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, solicitou nesta terça-feira da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, CIFAZ, a divulgação do montante total de recursos que foram arrecadados em 2019 a partir do pagamento de impostos e royalties da Petrobras, oriundos da exploração de gás. Esse número do montante em recursos, ele é primordial para que a gente possa comprar em um segundo momento, porque só de royalties, eu não estou falando de impostos não, só a cidade de Coari recebeu em royalties 63 milhões de reais. Sabe o que vai acontecer com o mercado de gás? Isso aqui multiplica no mínimo por 3 em 200 milhões antes da iniciativa privada assumir a Petrobras, porque a Petrobras não aguenta mais esse gás, a companhia de gás do Amazonas. A Petrobras está saindo do Amazonas porque ela tem prejuízo, disse Josué Neto. Josué revelou também que a Petrobras não iria sair em 2020 do Amazonas e poderia sair em 2022. No entanto, acumula milhões em prejuízo devido à atual legislação que favorece apenas a Cigás. De acordo com Josué, em relação ao gás, o Amazonas não tem problema de logística, geografia e nem mão de obra e tem a maior reserva do mundo em recursos naturais que faltam ser utilizados em favor do povo do Amazonas. Em nenhum lugar do mundo tem tanto gás quanto o Amazonas. A legislação tem que mudar e temos que tirar esse monopólio da Cigás, afirmou. Segundo dados da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, o Amazonas possui 16 blocos aptos à exploração de gás natural, o que representa 50% de todas as reservas brasileiras de gás em terra descobertas até o momento. Josué também disse no grande expediente que ainda aguarda o Executivo enviar uma nova lei do gás para a Assembleia Legislativa, alterando a legislação para que o Amazonas tenha chances de atrair novos investimentos no leilão que a ANP vai realizar em agosto para a exploração dos 16 blocos de gás aqui no estado. A primeira reunião virtual do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, o CODAN, aprovou ontem investimentos de 1,639 bilhão distribuídos por 55 projetos. A previsão é de geração de 3.113 empregos no período de até 3 anos. Do total de projetos aprovados, 26 foram ad referendum, ou seja, solicitados para aprovação antes da reunião. O Ministério Público Federal no Amazonas vai tentar suspender o edital lançado na semana passada que retoma a pavimentação da BR-319. A rodovia construída na ditadura militar interliga Manaus e Porto Velho por uma linha viária de 855 quilômetros. Mas o edital que retoma a recuperação da estrada corresponde a apenas um trecho de pouco mais de 50 quilômetros. Os procuradores do Ministério Público Federal dizem que o governo usou de má fé ao lançar o edital, contrariando a decisão judicial. O edital lançado pelo governo contraria uma decisão judicial que previa que a obra só poderia ser licitada depois que o governo concluísse o licenciamento ambiental do empreendimento, diz a publicação. Polícia. Roberto Pellegrini, o transporte coletivo da cidade funciona sem anormalidade. Paulo, até o presente momento, né, com o levantamento que nós estamos fazendo, tudo tranquilo, tudo dentro da normalidade, tem sido assim no Terminal 4, no Terminal 5, onde já passamos até o presente momento. Paulo, fizemos também contato com o pessoal da Global, da União Cascavel também, Paulo, tudo tranquilo nessas empresas. Pois é, o pessoal reclamando aqui da empresa São Pedro, que está custando a passar em determinados locais da cidade. Pois é, Paulo, já fiz o contato com o Robson lá da São Pedro, vou tentar fazer mais contatos ainda, Paulo, mas a informação que temos é que os ônibus da São Pedro saíram, sim, Paulo, eu não sei se uma linha ou outra está demorando, mas nós vamos buscar informações ainda em relação a essa demora dos coletivos da São Pedro. 6h13 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, uma noite, madrugada agitada na cidade. Para ter uma ideia, Paulo Guerra, no pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação foi bem intensa, apesar da noite meia nublada. Quando sempre fica nublado, a situação é menor em relação ao número de ocorrências,
Mas ontem à noite, Paulo, o negócio não foi fácil. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma outra pessoa deu entrada vítima de agressão também. Foi um homem que levou uma garrafada na cabeça. Isso aconteceu logo após ele sair de um bar localizado no bairro Alfredo Nascimento. Ele dava entrada no Platão Araújo com a cabeça sangrando e logo após ser atendido pelos anjos da vida, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem que fizeram aí um trabalho maravilhoso, mais uma vez salvando uma vida, que logo depois ele foi liberado e voltou para casa com a cabeça enfaixada. Ainda do Platão Araújo, um homem foi barbaramente agredido após se envolver em uma briga. As informações dão conta, Paulo, de que eles compraram cerveja e começaram a beber. Ali nas proximidades do Conjunto Benhu, estavam tomando, um tomava, outro tomava, achavam graça, estava uma beleza a brincadeira, até que de repente houve um desentendimento. Logo depois eles ficarem embriagados, começaram a brigar. Um deu-lhe uma paulada na cabeça do outro, que acabou dando entrada também no pronto-socorro Platão Araújo. Os outros dois brigões saíram do local e até o presente momento não foram identificados. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro João Lúcio. A movimentação não foi lá essas coisas, não deu lá muita gente, mas ainda assim, o homem que levou golpes de pau nas costas, deu entrada já quase sem respirar. Ele não respirava. Algum ainda dizia, é Covid, é o outro. Não, é paulada, velho. Levou uma paulada na costa e muitos achavam que pela respiração dele era Covid nada, era perna manca, uma perna manca 3x4 que esse homem levou-lhe uma paulada nas costas, lá na área do bairro Santa Inês. Pronto, socorro 28 de agosto. O plantão foi tranquilo no 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento e foi rapidamente atendida pelos anjos da vida, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem lá daquela área, lá do pronto-socorro 28 de agosto agiram muito rápido, mas graças a Deus aí, Paulo Guerra, esse homem já não vai correr risco de morte, já não corre mais, tá por lá, tá quieto sim, tá por lá como quem não quer nada, mas já não corre risco de morte. Um bandido, um desgraçado, um estuprador. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã foi preso pela polícia. Ele estava aliciando uma criança e rapidamente foi denunciado e a polícia chegou junto e tirou esse perigoso bandido de circulação. Ponta Negra. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, na Ponta Negra é preciso uma fiscalização severa em relação à alta velocidade naquela área, na rua principal, lá na Ponta Negra, Paulo, bem na frente do calçadão. Rapaz, são motos de altas cilindradas, um passou aproximadamente assim, acho que estava passando por uns 200 km por hora. Eu estava lá na área, meu amigo, eu estava na Ponta Negra ontem, um absurdo, Paulo, carros e motos ali em meio às pessoas passando em altíssima velocidade e não havia fiscalização. Era por volta de 21 horas e esse absurdo acontecia lá em meio a crianças, a senhoras, as pessoas que caminham naquela área. Estavam ali, todo mundo perplexo, muita gente comentando sobre a alta velocidade. As autoridades de trânsito precisam tomar uma providência urgente. Lá na Ponta Negra estão fazendo ali pista de corrida em plena ali, 8 horas da noite. Uma fiscalização é preciso na área. Lá na Ponta Negra estão fazendo pista de corrida. Atenção, autoridades de trânsito. Vamos acabar com essa patifaria que está acontecendo na Ponta Negra todas as noites. Será que não tem uma fiscalização para acabar
por esse tipo de patifaria lá na Ponta Negra, a população está lá correndo risco. Qualquer um dia desse, um acidente, uma tragédia pode acontecer em pleno calçadão ali na Ponta Negra. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade e passou também no município de Iranduba. Clark Wesley da Silva, de 20 anos, foi encontrado morto ontem. Era manhã de ontem, quando esse homem foi encontrado dentro de uma fossa, lá no bairro Morada do Sol, no município de Iranduba. De acordo com a polícia, a vítima teria passado a noite do dia anterior consumindo bebida, estava embriagado, estava jogado às traças, sendo, né, ele estava também com 2 mulheres. A polícia já está investigando o caso. Será que essas mulheres não têm a ver com a morte desse homem? Do Clark Wesley, de 20 anos de idade. A polícia já está investigando o caso. Morte no bairro do Alvorada. Um técnico em refrigeração, conhecido apenas até o presente momento como Samuel, foi assassinado a tiros. Foi assassinado na bala. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Samuel estava bebendo, foi convidado por colegas, vamos tomar uma, vamos beber e tal, e se reuniram e começaram a beber. Quando ele estava retornando para casa, foi abordado por 2 homens. Houve uma discussão acalorada e rápida, quando de repente um dos homens que o abordou sacou uma arma e disparou. 1, 2, 3, 7, 9 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro Alvorada. E a vítima foi um técnico em refrigeração. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um crime bárbaro que mexeu com a zona sul da cidade. Os bandidos entraram em uma casa e executaram um casal. E tudo aconteceu assim. Tudo parecia tranquilo a noite de ontem. Moradores da rua Josué Cláudio de Souza estavam tranquilos. Tudo parecia tranquilo, quando de repente, Paulo Guerra, segundo a polícia, 2 criminosos pularam o muro e invadiram uma residência, e em seguida começaram a atirar em todas as pessoas que estavam na casa. A senhora Zélia e o senhor André morreram na hora. Um adolescente que estava próximo foi baleado e levado ao pronto-socorro 28 de agosto, onde encontra-se em estado gravíssimo. Os bandidos pularam para o Paulo Guerra para dentro da casa vestindo roupas de mototáxi. Outras 3 pessoas que estavam dentro da casa se esconderam no banheiro do imóvel e conseguiram se salvar. Os criminosos fugiram em seguida em uma motocicleta sem levar absolutamente nada da casa. Não roubaram nada. Eles entraram, executaram e posteriormente fugiram. A dona Zélia morreu com 9 tiros. O senhor André morreu com 20 tiros espalhados pelo corpo. Foi muita bala, Paulo Guerra. Muitos tiros disparados.
O jovem que está internado levou também 4 tiros e encontra-se em estado grave no pronto-socorro 28 de agosto. Uma verdadeira tragédia. Por pouco não acaba em chacina no bairro do Japim à noite de ontem. E a polícia já está trabalhando, a polícia já está investigando. Lá no local do crime estiveram as equipes do Departamento de Perícia Técnica Científica e já fizeram os primeiros procedimentos no local, bem como a delegacia especializada em homicídios e sequestros, que tem o comando do delegado Paulo Martins, também já esteve no local e já está investigando o caso. Com certeza desdobramentos dessa ocorrência, desses assassinatos, devem surgir ainda no dia de hoje. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte cantou mais uma vez na cidade. O passarinho da morte sobrevoou mais uma vez a cidade. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. A dupla Senel Concurso 2098 sorteou os números 11, 26, 28, 30 36 e 44. Foi no primeiro sorteio, repetindo. 11, 26, 28, 30 36 e 44. No segundo sorteio, 01, 06, 14, 23 26 e 30. 01, 06, 14, 23 26 e 30. Premiação no segundo sorteio. 2 apostas, R$ 78.296,21 para cada uma. Os apostadores são de Itapaci, em Goiás, e São Paulo. A Quina voltou a acumular no concurso 5.301. Dezenas sorteadas 29, 68, 69 75 e 80. 29, 68, 69 75 e 80. A quadra saiu para 36 apostadores, cada um vai receber R$ 10.677,90. O terno teve 3.257 apostas ganhadoras com premiação individual de R$ 117,47. A Lotomania no concurso 2087 acumulou. Com 19 números, foram 5 apostas, cada uma vai receber R$ 55.438,64. Com 18 números, foram 79 apostas ganhadoras e o prêmio R$ 2.192,99. 17 números, 757 apostas, R$ 229,16. 16 números, foram 4.577 apostas ganhadoras e o prêmio R$ 37,85. E para os 15 números, 19.669 apostadores, cada um vai receber esta magnífica importância de R$ 8,80. Bom para colocar na poupança. A Lotomania no concurso 2087 sorteou as dezenas 01, 04, 07, 09, 11, 23, 24, 30, 36, 37, 47, 51, 52, 56, 59, 65, 67, 75 82 e 95. Repetindo, 01, 04, 07, 09, 11, 23, 24, 30, 36, 37, 47, 51, 52, 56, 59, 65, 67, 75 82 e 95.
Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, chegando a alcançar o patamar de R$5,50 diante de temores sobre uma segunda onda de Covid-19 e tensões entre Estados Unidos e China. A moeda norte-americana subiu 0,25%, vendida a R$5,43. O Ibovespa caiu 0,71% aos 95,55 pontos. A Caixa Econômica Federal acredita hoje o auxílio emergencial a mais 6,9 milhões de beneficiários, todos fora do programa Bolsa Família. As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, após novos dados confirmarem que a manufatura chinesa está aos poucos superando o choque da pandemia do novo coronavírus. Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,38% hoje. Em territórios de controle chinês, a bolsa de Hong Kong não operou nesta quarta-feira devido a um feriado, mas a de Taiwan registrou alta de 0,71%. No Japão e na Coreia do Sul, por outro lado, o dia foi de perdas. Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul na esteira do PMI chinês e o Standard & Poor's ASX 200 avançou 0,62% em Sydney. Sai hoje o resultado de junho da balança comercial. Em maio houve superávit de 4,548 bilhões de dólares, segundo o Ministério da Economia. Terminado o prazo, a Receita Federal recebeu neste ano 31,9 milhões de declarações de imposto de renda. A quantidade ficou um pouco abaixo do esperado pelo órgão, que previu o recebimento de 32 milhões de declarações. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, alertou Pequim de mais retaliação por aprovar uma lei que restringe liberdade e autonomia para Hong Kong, no que ele chamou de dia triste. Ele também alertou que seu país não ficará parado à medida que a China engolir Hong Kong com sua boca autoritária, depois que o presidente chinês Xi Jinping promulgou uma lei de segurança nacional para a ex-colônia britânica. A lei é apontada por seus detratores como uma tentativa de silenciar a oposição em Hong Kong. E um homem que carregava uma bandeira a favor da independência de Hong Kong se tornou nesta quarta-feira a primeira pessoa detida com base na nova lei de segurança do território promulgada na véspera pelo presidente chinês Xi Jinping, anunciou a polícia nesta manhã. A Organização Pan-Americana da Saúde pediu flexibilidade e adoção de medidas com base em dados epidemiológicos detalhados para controlar a pandemia da Covid-19, que pode deixar mais de 400 mil mortos em 3 meses na América Latina e no Caribe. Já o consultor médico da Casa Branca alertou que os Estados Unidos, o país mais afetado pela doença em termos absolutos, pode registrar 100 mil novos casos diários se não adotar ações preventivas. Em todo o mundo, a doença não mostra sinais de retração, com pelo menos 10.421.436 casos e 508.624 óbitos, de acordo com a contagem da agência France Press, até às 22 horas de ontem, hora de Brasília, com base em fontes oficiais. 6:38. A Turquia julgará a revelia na sexta-feira os 20 sauditas, incluindo 2 ex-assessores do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, acusados pelo assassinato em 2018 do jornalista saudita Jamal Khashoggi em Istambul, segundo informações divulgadas nesta terça-feira. O julgamento será realizado pelo Tribunal Principal de Istambul na sexta-feira, disse a agência France Press. Hatsi Cengiz, noiva turca de Khashoggi. Um ciclone bomba provocou estragos e mortes pelo sul do país. Em Santa Catarina, a passagem do fenômeno matou ao menos 3 pessoas. Ventos de até 120 km/h derrubaram árvores, destelharam imóveis e causaram muito medo. O mau tempo deve continuar até esta quarta-feira. No Rio Grande do Sul, a tormenta matou uma pessoa. Em Curitiba, no Paraná, ventos de quase 100 quilômetros derrubaram árvores e deixaram 193 mil imóveis sem energia. Mais de 30 bairros foram afetados. E já há reflexos da tormenta em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde a força do vento vem causando transtornos desde ontem. 6:39 em Manaus. A China anunciou nesta quarta-feira a adoção de represálias contra meios de comunicação americanos presentes nos países asiáticos
após medidas similares aplicadas pelos Estados Unidos contra órgãos de imprensa chineses. As agências Associated Press, a United Press International e o canal CBS e a Rádio NPR terão que apresentar nos próximos 7 dias informações detalhadas de seus funcionários, seus bens imobiliários e de suas operações financeiras na China, anunciou o porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian. Os israelenses aguardam nesta quarta-feira notícias do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobre seu polêmico projeto de anexação de zonas da Cisjordânia, que poderia deslocar as fronteiras do país pela primeira vez em décadas, sob o risco de exacerbar as tensões regionais. Israel anexou Jerusalém Oriental em 1967 e as colinas de Golã em 1981. A Polícia Civil, o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Estado iniciaram nesta quarta-feira a Operação Águas Claras contra suspeitas de fraude em licitações e contratos emergenciais na SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. O TCE estima que desde 2018 o esquema deu um prejuízo de 63 milhões aos cofres públicos. Equipes saíram para cumprir 14 mandados de busca e apreensão. Não há mandados de prisão. A Câmara concluiu a votação da medida provisória 944, que institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos durante a pandemia e estabelece uma linha de crédito de 34 bilhões para a manutenção do pagamento de salários no período. A proposta segue agora para o Senado. O texto base foi aprovado na semana passada, mas os deputados concluíram nesta terça-feira a análise dos destaques à proposta. Todas as tentativas de mudança foram rejeitadas. O parecer do relator, o deputado Zé Vitor, PL de Minas Gerais, estica para 4 meses a oferta de crédito, ao contrário dos 2 meses que constava na proposta original do governo, e amplia de 10 milhões para 50 milhões o teto de faturamento das empresas que podem contratar o crédito. O governo prepara a proposta que enviará ao Congresso Nacional para unificar o Bolsa Família e alguns programas sociais existentes. O novo programa Renda Brasil poderá pagar até R$300 por mês aos beneficiários. O valor ainda pode mudar dependendo do número de programas a serem incorporados. A proposta ainda está em estudo no governo, mas uma das ideias é mudar o conceito do programa. Para ter acesso ao Bolsa Família, o candidato não pode trabalhar. O Renda Brasil permitirá que o beneficiário tenha outra fonte de renda, mantendo o recebimento do benefício. Em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira, o governo proibiu a entrada de estrangeiros no país por mais 30 dias. O texto é assinado pelos ministros Walter Braga Neto da Casa Civil, André Mendonça da Justiça, Tarcísio Freitas da Infraestrutura e Eduardo Pazuello, interino da Saúde. A medida leva em consideração a declaração de emergência em saúde pública da Organização Mundial da Saúde de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Por unanimidade, STJ decide manter Sérgio Cabral na cadeia. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em regime fechado. O governo publicou na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União o ato que tornou sem efeito a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli para ministro da Educação. Decotelli permaneceu no cargo por 5 dias e não chegou sequer a tomar posse. Ele pediu demissão ontem. O Diário Oficial publicou a nomeação na última quinta-feira, mas depois que instituições de ensino contestaram títulos que Carlos Alberto Decotelli inclui em seu currículo, a permanência do ministro se tornou insustentável. 6h43 em Manaus. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o texto base da medida provisória 934/20, que trata da suspensão da obrigatoriedade de escolas e instituições de ensino superior cumprirem uma quantidade mínima de dias letivos neste ano devido à pandemia do novo coronavírus. A votação dos destaques que podem alterar trechos do texto base foi suspensa com o encerramento da sessão. O Brasil chegou nesta terça-feira a 1.402.041 casos confirmados de Covid-19, com mais 33.846 infecções registradas nas últimas 24 horas e totaliza 59.594 mortes em decorrência da doença provocada pelo novo coronavírus, depois de confirmar mais 1.280 óbitos, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O número de mortes em decorrência da Covid-19 na América Latina pode chegar a 438 mil até outubro, se as medidas preventivas não forem cumpridas pelos países da região
alertou a diretora regional da Organização Mundial da Saúde, OMS, para as Américas, Carissa Etienne, nesta terça-feira. O Senado aprovou ontem o projeto de lei que propõe medidas de combate à propagação de notícias falsas. O projeto, conhecido como PL das Fake News, teve 44 votos favoráveis e 32 votos contrários. O texto segue para a Câmara. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comemorou o resultado em sua conta no Twitter. 6h45 em Manaus. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o programa para a geração de empregos formais, com a retomada do projeto Carteira Verde e Amarela, vai atender cerca de 30 milhões de trabalhadores que estão recebendo o auxílio emergencial de R$600 por parcela pago em razão da pandemia da Covid-19. A afirmação foi feita em audiência pública virtual promovida pela Comissão do Congresso que acompanha a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao novo coronavírus, o Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro assinou na tarde de ontem o decreto que prorroga por mais 2 meses o auxílio emergencial de R$600 destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda durante a pandemia da Covid-19. Com isso, cerca de 65 milhões de pessoas que tiveram benefício aprovado receberão mais 2 parcelas no mesmo valor. A solenidade de prorrogação do programa foi acompanhada pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Em votação acirrada, Senado aprova projeto de lei sobre fake news. Folha de São Paulo. Decotelli deixa MEC após revelações de falsidades em currículo. O Estado de São Paulo. Gilmar pede informações ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e parecer da PGR sobre foro de Flávio. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ibanez apresenta queixa-crime contra fazendeiro que abrigava bolsonaristas. Valor Econômico. Em depressão, podemos autorizar Banco Central a emitir moeda, diz Guedes. Estado de Minas. Foragido da polícia vai atrás de auxílio emergencial em Nova Era e é preso. Jornal do Comércio no Recife. Aulas presenciais em Pernambuco continuam suspensas até 31 de julho. Retorno presencial será por etapas. Fortaleza, Diário do Nordeste. Europa confirma que brasileiros serão barrados em fronteiras. Porto Alegre, 0 hora. Chuva, granizo e vento forte provocam uma morte e estragos em várias cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. A operação coloca em xeque ações na saúde. Diário do Amazonas. Admira impeachment após a operação da Polícia Federal. Em tempo. Prefeito Arthur Neto internado com Covid-19. A crítica. Polícia Federal apura compra de ventiladores no Amazonas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram dessa edição reportagens Alberto Pellegrini, a sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.